Bom dia! Que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, pastor Robson, pastora Michele, pastor Luiz, pastora Sueli, toda a família. Se eu começar a agradecer aqui, é muita gente que faz parte da história da minha vida, tanta gente que marcou profundamente a minha caminhada com Jesus, a minha casa, a minha família. É muito bom poder estar em casa, é muito bom a gente poder estar na verdade. Quantos estão felizes por estar na verdade? Na verdade, Jesus, na verdade, igreja. É tão legal, gente, saber que nós fazemos parte da mesma família. Estamos distantes fisicamente, geograficamente, mas nós fazemos parte da mesma família. Existe uma verdade que nos une. Ela não é simplesmente uma placa de uma igreja, ela não é simplesmente o nome que nós damos, nem as coisas que nós fazemos juntos e compartilhamos dos mesmos programas, mas é a verdade de estar em Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus é essa verdade que vem libertando as nossas vidas e que vem movendo um povo nessa direção já há mais de 30 anos. Acredito que existia algo muito forte no coração de vocês quando lá no começo, pastora Sueli, pastor Luiz, juntamente com tantos outros, começaram um movimento sem saber exatamente onde, ou no que exatamente isso iria dar, mas sabiam que existia uma paixão por Deus que os movia, sabia que existia uma verdade da palavra do Senhor que os levaria, que os conduziria no meio do caminho. Eu acredito que é isso que Deus tem feito a nós. Deus tem nos unido em torno de uma verdade. Nós somos um povo apaixonado pelo Senhor. Somos um povo que ama o Senhor acima de todas as coisas. E que de um lado nós almejamos pela presença manifesta do Senhor, pela sua graça, pelo seu poder agindo, e de outro nós amamos a sua palavra e é dela que nós extraímos força para viver, amém? Vamos lá para Salmo 145, nós vamos ler do 10 ao 13, pastor Robson me deu uma missão um tanto quanto difícil de compartilhar as verdades do Senhor que falam forte ao meu coração. Você sabe que Deus vai nos movendo, que Deus vai nos direcionando, que Deus vai nos guiando. No decorrer dos momentos da nossa vida, a gente vai salientando algumas verdades da palavra que parece que saltam mais aos nossos olhos. Eu quero compartilhar contigo a respeito dessa verdade, um pedacinho dessa verdade, o reino de Deus e como nós podemos viver no reino de Deus. Diz assim, Salmo 145, de 10 a 13: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles, os teus fiéis, anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos seus feitos poderosos e do glorioso esplendor no teu reino. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Esse é o nosso Deus, que Ele aplique essa mensagem ao meu e ao teu coração, como eu e você fazemos parte de um reino inabalável. Quando nós recebemos Jesus, nós entramos em um reino que é um reino eterno, que é um reino inabalável, que é um reino poderoso, que é um reino no qual todos nós eternamente estaremos com o Senhor. E se existe um reino, existe um rei. Quem é seu rei? O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Rei. E quanto a nós, os fiéis, quanto a nós que somos chamados para viver de acordo com a sua vontade, diz aqui, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. O objetivo é que você saia daqui hoje cheio do poder e da graça de Deus para continuar anunciando das verdades do Senhor, para que você faça isso na sua casa, para que você faça isso no seu trabalho. E quando eu digo anunciando, você vai anunciar com as suas palavras, você vai pregar o Evangelho, você vai ser cheio do Espírito Santo, palavras vão vir à tua mente, à tua boca, o seu coração vai ser cheio do Senhor, você vai ser movido a isso. Mas também você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor profissional, o melhor colega de trabalho, o melhor amigo, o melhor filho que você puder ser. E enquanto você vive o reino, você estabelece, você implanta a verdade e a vontade de Deus, onde quer que você esteja. Essa verdade do Senhor que
te libertou quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, continua te libertando, continua me libertando. Existe um poder na verdade, existe uma graça do Senhor, que é a mesma graça que salva, é a graça que nos transforma e nos permite viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O reino de Deus, um reino eterno, um reino inabalável. Quando o Senhor criou todas as coisas, colocou o homem no jardim do Éden, o interesse de Deus era que o seu reino, ou seja, a sua vontade fosse ali estabelecida. Reino de Deus tem tudo a ver com vontade de Deus. Quando a gente vê a oração de Jesus, que Ele nos ensinou, Pai Nosso, Senhor, venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Onde a vontade de Deus é feita, o reino de Deus se coloca com uma forma mais densa, ele se posiciona, ele se manifesta de uma autoridade maior. A vontade de Deus é que o reino dele seja estabelecido, que a sua verdade tome lugar nas nossas vidas. Mas nós, seres humanos, ao invés de expandirmos o reino, ao invés de continuarmos aquilo que Deus tinha para nós, ao invés de crescermos, multiplicarmos e multiplicarmos aquilo que o Senhor tinha, nós caímos. E junto com o pecado veio a separação. E junto com essa separação, nós ficamos à mercê do inimigo. E ao ficar à mercê do inimigo, mentiras começaram a tomar lugar nas nossas vidas. Então, a Bíblia diz que quando se cumpriu os dias, veio Jesus, tomou a forma de homem, esvaziou-se, esteve aqui, tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa que foi derramado sobre Jesus. A justiça de Deus, o juízo de Deus, que era para ser nosso, foi derramado sobre Jesus. E a partir disso, a partir de nós entendermos essa verdade, nós recebemos graça e misericórdia da parte do Senhor. Você recebeu essa graça? Você está cheio dessa graça do Senhor? Essa graça que te salva, que muda você de lugar. Então Jesus veio até aqui e ele disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em outras palavras, toda autoridade me foi dada. Ele disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada. Eu já vim, eu já conquistei, eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer nesta terra, neste tempo. Agora agora é com vocês. Agora vão e continuem aquilo que eu vim começar a fazer. Toda autoridade me foi dada. Então vamos lá. Vamos reconquistar as coisas para o Senhor, vamos implantar o reino de Deus, onde você estiver, que haja uma maior densidade do reino de Deus, que haja uma atmosfera liberada do reino dos céus, que haja um poder do Senhor agindo na sua vida e através da sua vida. Assim como Jesus veio a essa terra, você foi enviado, com este poder, com essa autoridade. Jesus não disse, eu tenho pouquinho de autoridade, então eu conquistei assim um pouquinho, então você pode até ir um pouquinho também, sabe, eu conquistei certa autoridade, então você pode fazer certas coisas em meu nome. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, já que vocês receberam dessa autoridade, vão e pisem sobre serpentes e escorpiões. Quer dizer, não existe o poder das trevas que possa ficar entre nós e aquilo que Deus tem para nós. Jesus disse, eu vim para destruir, foi falado a respeito dele, ele veio para destruir as obras do diabo. Onde existe uma ação maligna, existe uma verdade de Jesus poderosa para destruir essa mentira do inimigo. Tantas e tantas mentiras já foram destruídas na minha vida, e cada vez que eu passo e eu percebo que eu estou caindo, que eu estou resbalando em algum tipo de mentira do inimigo, eu percebo que existe uma verdade de Deus poderosa, personalizada, suficiente para destruir essa mentira. Jesus veio para destruir as obras do diabo, creia nisso. Existe um poder no nome de Jesus, existe uma autoridade no nome de Jesus, que é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar, e quanto mais nós entramos nessa verdade de Deus, mais nós somos libertos das mentiras do inimigo. A mentira, ela trabalha nos enganando, nos segurando, nos amarrando em coisas que não têm mais o poder de nos amarrar e de nos segurar.
Mas esse pecado é muito difícil, eu já tentei tantas vezes, mas essa situação, mas olha o que eu estou enfrentando, olha no meu trabalho, olha na minha casa, olha na minha família, olha como é que está o meu casamento, olha como é que está a minha situação. A gente olha para tudo isso e a gente se sente amarrado, a gente se sente oprimido, parece que existe uma neblina do inimigo que se levanta contra nós. Isso é mentira, pode estar acontecendo, nós não negamos o mal ao nosso redor, mas nós vamos negar a este mal um lugar de proeminência no nosso coração. Então nós começamos a proclamar uma verdade que tem o poder de libertar. Toda a autoridade foi dada a Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu sou enviado, então eu posso ir na autoridade do nome de Jesus. Qual foi a última vez que você usou a autoridade do nome de Jesus? Qual foi a última vez que você identificou uma mentira na sua vida e você proclamou uma verdade que tem o poder de te libertar dessa mentira? Nós precisamos identificar, nós precisamos proclamar as verdades de Deus que tem o poder de destruir as mentiras do inimigo. Quando nós entendemos a verdade, nós vamos caminhando na verdade, a vontade de Deus vai se estabelecendo na nossa vida e através dela. E onde a vontade de Deus é estabelecida, ali o reino de Deus está. A sua salvação não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. É claro que a nossa salvação vai se consumar lá no reino eterno do Senhor, lá na dimensão da eternidade estaremos, cantamos com alegria: vem Senhor, vem, estabeleça, venha Senhor teu reino com toda a sua plenitude. Mas enquanto isso nós podemos viver essa dimensão do reino. A minha salvação não é simplesmente um ponto de chegada na minha história onde eu vou viver eternamente com o Senhor. A minha salvação é um ponto de partida para o reino de Deus ser implantado na minha vida e através da minha vida. A minha salvação é o início de algo poderoso que Deus começou a fazer. Jesus veio até aqui para implantar algo poderoso. Jesus veio até aqui para começar a fazer algo diferente, a reconquistar as coisas para o Senhor. Que na sua vida seja um lugar de reino de Deus sendo implantado. Que na sua casa, na sua família, quando a vontade de Deus é estabelecida, sabe, quando você diz não para aquilo que a Bíblia diz não, quando você diz sim para aquilo que Deus diz sim, sabe, nós não falamos, nesses dias tem se falado muito a respeito de o valor da família, como é importante nós vivermos uma família segundo o coração de Deus. A gente não fala isso simplesmente por sermos conservadores, algum tipo de costume nosso. Nós falamos isso porque nós somos conservadores com relação àquilo que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus nos diz. A família é essa base da nossa sociedade, da nossa vida. Então existe uma verdade de Deus sobre como nós devemos viver. Em família, você crê nisso? Existe uma vontade, uma verdade de Deus, mas eu sei também que assim como lá no Paraná, assim como lá na minha casa, muitas vezes o que a gente olha, a gente consegue perceber na nossa casa, na nossa família, não é a vontade de Deus sendo feita o tempo todo do jeito que era para ser. Eu não sei se aqui acontece também, acontece às vezes na tua casa? Às vezes você olha e você fala: uau, Senhor, minhas crianças, eu tenho 3 meninas, tenho três filhas, e eu olho às vezes e elas estão assim num amor, sabe, numa coisa maravilhosa, e uma tem vontade de orar pela outra, né? É algo lindo, maravilhoso, mas existem alguns momentos em que elas estão assim, em pé de guerra, e parece que elas não se entendem. E aí, faz 1 mês que não para de chover lá no Paraná, não sei se aqui deve estar mais ou menos parecido, e aí as crianças em casa, quarta-feira era feriado, a gente estava em casa, e as crianças todas lá, e aquele negócio todo, aquela bagunça, e parece que não se entendiam de jeito nenhum, e parece que começou assim a pairar uma atmosfera, que não era a atmosfera de Deus sobre aquele lugar. Quando a gente percebe algumas mentiras tomando conta, quando a gente percebe a mais velha falando algumas coisas a respeito de si mesma, que não tem a ver com a verdade de Deus, deturpando um pouco o caráter, a outra falando da outra, uma de uma, e eu e a minha esposa no meio de tudo isso, a gente começa a perceber mentiras pairando. A questão da mentira é justamente porque ela é enganadora. Se ela não enganasse, se ela não tivesse o poder de nos enganar, ela não seria uma mentira, a gente logo perceberia e não viveríamos a partir dela. Mas o discernimento espiritual nos foi dado. Existe uma verdade que
está em nós e flui através de nós. O Espírito Santo de Deus é a própria verdade de Deus na nossa vida. Ele nos leva, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos leva a discernir. Então nós começamos a perceber isso. A minha esposa, ela geralmente tem um tino espiritual muito mais rápido do que o meu. Quando eu percebo, eu tomo providência. Mas muitas vezes ela percebe antes do que eu. Ela falou: amor, alguma coisa não está certa aqui em casa hoje. Sabe, tem alguma coisa pairando aqui, tem alguma mentira tomando conta desse lugar. Então nós falamos: bom, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Vamos gerar algum movimento que vai transformar o sentimento e que vai mudar alguma coisa de dentro para fora. Nós cremos nisso. Então, fomos lá, eu peguei o violão, estava tanto tempo sem tocar um violão, peguei, tive que afinar o violão, comecei a cantar alguma coisa. Eu não sou aquelas coisas, mas comecei a cantar do jeito que eu conseguia, e elas foram chegando, e a gente foi cantando das verdades de Deus, a gente foi proclamando as verdades do Senhor, e depois, gente, de algum tempo, parece que algo se rompeu naquele lugar, parece que aquela mentira não tinha mais lugar. A gente ia conversar com as crianças a respeito de algumas coisas que elas estavam tendo como verdades. Olha, lá na escola fizeram isso, então quer dizer que eu sou de tal forma. Sabe aquela coisa da adolescência, de se autodepreciar? Sabe aquela coisa da infância, de achar que não é nada, sabe? Uma coisa diferente. E sem a gente falar nada naquele momento, parece que houve um romper, parece que houve um movimento que gerou um sentimento naquele lugar, um movimento da parte de nós como pais, entendendo naquele momento que uma autoridade nos foi dada, em nome de Jesus, para mover algo, para fazer algo nessa situação. E eu percebi o céu se abrindo, e eu percebi aquela atmosfera sendo quebrada. As situações continuavam lá, mas agora o ouvido delas estavam prontas para ouvir das verdades do Senhor. Então a gente começou a falar essa verdade entrou e foi removendo, foi rompendo com as mentiras que lá existiam. Então existe um poder, existe uma autoridade. Assim como dentro da nossa casa, nós temos autoridade para representar o reino dos céus onde quer que a gente esteja. Esse é o chamado. Se a gente vê a oração de Jesus dizendo o seguinte: seja feita a sua vontade. Veja só, Jesus orando e nos ensinando a orar, ele disse: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso me leva à conclusão de que a vontade de Deus nem sempre é feita na terra como ela é no céu. Então quer dizer que nós, como filhos de Deus, precisamos nos alinhar com a oração de Jesus, nos alinhar com a vontade de Deus e dizer: seja feita a tua vontade. Venha, Senhor, implante esse teu reino. Senhor, eu quero ser um destes teus fiéis que anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. O teu reino é eterno, o teu domínio nunca terá fim, mas no que depender de mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história, vai ser assim. Eu quero dar um passo, eu quero tomar uma providência em relação a isso. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de mim, eu quero fazer parte deste reino eterno. Eu quero não apenas entrar neste reino, eu quero usufruir de toda a liberdade que existe nele, e eu quero implantar este reino com todas as minhas forças. Você está comigo nisso? Diga: eu quero. É para lá que a gente está indo. Todos nós somos chamados a viver essa nova realidade. Fato que quando Pilatos interrogou Jesus: Jesus, estão falando que você é rei, estão dizendo aí que você é o rei dos judeus, como é que é esse negócio? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. É como se ele dissesse assim: Pilatos, é o seguinte, eu tenho poder, eu tenho todo o poder, o meu pai é o Senhor, Criador dos céus e da terra, eu poderia vir aqui, eu poderia acabar com tudo isso, mas o meu pai tem um plano. Nós escolhemos uma maneira de salvar, de fazer algo acontecer. O meu reino não é deste mundo, mas eu vim aqui. C.S. Lewis diz que é como se Jesus tivesse, assim como um príncipe desembarcou disfarçado em uma terra ocupada pelos inimigos e começou a fazer algo para que mais e mais pessoas se juntassem a esse exército e a vontade, a verdade fosse implantada. Quer dizer, quando Jesus veio até aqui, ele começou a modelar algo, ele começou a fazer algo que tem a ver com o reino de Deus. Pilatos, é o seguinte, meu reino não é desse mundo, eu vou fazer as coisas de um jeito diferente. Pilatos, é assim, ó, cada um que
perceber a verdade, que entender a verdade, vai sendo liberto por essa verdade. E ao ser liberto por essa verdade, o Espírito Santo vai passar a habitar neles. E cada vez que eles falarem, que eles trabalharem, que eles fizerem qualquer coisa, eles vão estar manifestando um pouquinho da realidade do meu reino, da vontade do reino de Deus. E então isso vai se alastrar. Então existe uma verdade poderosa que vai se alastrar. Então eu tenho chamado, Pilatos, pessoas simples. Eu tenho chamado pescadores, tenho chamado cobradores de impostos, eu tenho chamado pessoas desta terra, para implantarem o meu reino, para fazerem a minha vontade, para expandirem aquilo que eu comecei a fazer. E a partir daí, pessoas simples são chamadas, pessoas comuns, para viver com intensidade aquilo que Deus começou a fazer. Jesus, que salvava lá, continua salvando. O Jesus que curava lá, continua curando, continua fazendo. Ele derrama da sua graça, do seu poder. O Espírito Santo nos capacita com sabedoria, nos capacita com os seus dons, para que a sua vontade seja feita. É muito legal perceber, gente, a vontade de Deus sendo feita em diversos lugares. Viemos agora de uma conferência em que se reuniram pessoas de vários lugares do mundo, de vários lugares do Brasil, e a gente percebe claramente, conversando com pessoas diferentes, de todos os estados brasileiros, uma convergência de um amor a Deus, e uma convicção do reino sendo espalhado, o evangelismo sendo despertado no coração das pessoas, uma vontade de anunciar o reino de Deus, os dons do Espírito sendo usados, inclusive como uma ferramenta, como uma capacitação, para que o evangelho possa chegar na vida das pessoas. Isso tem acontecido. Essa semana lá em casa, eu quero te contar um exemplo dos mais simples. Essa semana lá em casa, a minha esposa estava fazendo a unha, veio uma manicure lá fazer a unha dela, como de costume, já tinha vindo algumas vezes, e eu estava estudando lá no quarto. De repente eu começo a ouvir uma conversa um pouco diferente e tal. De repente a minha esposa diz assim: eu tô sentindo algo aqui que eu preciso orar por você. Tem algum motivo especial? E a moça falou: não tem nada não, mas se você quiser orar, pode orar. De repente a minha esposa começou a orar, e eu percebi que, para quem não tinha motivo especial, estava muito específica aquela oração. Ela começou a orar por situações específicas, algumas coisas. De repente eu só começo a escutar assim, né, a moça se arrebentando de chorar. Eu falei: opa, acho que Deus está fazendo algo. Eu até ia para lá naquele momento, não fui, esperei um pouquinho mais, falei: deixa Deus fazer algo, alguma coisa está acontecendo. E depois ela disse: olha, eu não sabia nem o que eu estava orando, eu apenas fui orando aquilo que vinha à minha mente naquele momento, e de uma maneira muito específica era a oração que aquela moça estava fazendo. A partir daquele momento, a verdade de Deus foi rompendo com a mentira do inimigo, e naquele lugar, naquele momento, naquela hora, é como se existisse uma densidade um pouco maior do reino de Deus sendo estabelecida, da vontade de Deus acontecendo, e houve libertação. Ela estava com os ouvidos abertos para ouvir. A esposa falou: olha, existem algumas escolhas que você precisa fazer para que haja mudança, para que Deus continue fazendo essa obra na sua vida. E a moça percebeu aquilo, quebrantada naquele momento, continuou a sua vida, e Deus começou a fazer algo. Sabe, tinha também nessa semana, um testemunho dessa semana, um dos nossos irmãos lá da igreja. Ele, assim como eu, uma pessoa muito racional, uma pessoa que ama estudar a palavra, mas que tinha muita dificuldade com os dons do Espírito e com a manifestação destes dons na sua própria vida. Ele dizia: olha, eu não sei se Deus fala comigo, eu não sei se Deus se move na minha vida, às vezes parece que não está acontecendo nada em mim. De repente, ele começou a viver algo muito interessante. Eles iriam, a gente esteve viajando, e a gente separou um momento para ministrar sobre algumas pessoas, a respeito de algumas coisas específicas, e eles foram orar a respeito disso, e ele eu não estou sentindo nada, eu não sou desses, o outro sente, aquele outro sente, ele disse que ele olhava para mim e falava: eu me consolo com o pastor Tiago, que é assim como eu, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. E essa era a base daquilo que ele estava acreditando naquele momento. E ele começou a orar, e diz ele que ele começou a sentir algo muito forte. Ele é uma pessoa extremamente alegre. Ele começou a sentir como se fosse... Ele falou: olha, eu não sei direito o que é depressão, mas eu acho que é aquilo lá.
Eu não sei direito o que é ansiedade, mas eu acho que é aquilo lá. E ele começou a sentir algo muito forte, muito forte. Ele disse que era um peso de morte muito forte. E de repente veio à mente dele: você vai ser usado para isso. Você vai ser usado para isso. Então ele orou: Senhor, se o Senhor continua fazendo, se existe algo mesmo sobrenatural, se o Senhor realmente está fazendo isso nesse momento, que pessoas que estejam precisando disso me procurem. Eu não vou procurar ninguém, que elas me procurem. Aquela oração audaciosa de provar a fé, e que Deus provavelmente viu isso como graça naquele momento. E ele esteve lá na frente. De repente, ao final do culto, algumas pessoas estavam lá para serem ministradas, e eu chego, ele estava orando por uma pessoa, não sabia do que se tratava, e eu cheguei, e geralmente, gente, eu não sei porquê, mas existe um negócio, às vezes, que as pessoas que estão começando, estão vindo, elas querem que os pastores mesmo orem, né? Elas, às vezes, ela quer dizer: não, que o pastor ore por mim, que a pastora ore por mim. E eu cheguei lá, e eu vi que um rapaz estava precisando, estava demorando um pouco, e eu cheguei para ele e falei assim: você quer que eu ore por você e tal? Eu vi que você está aqui há um tempo. Ele falou: não, pastor, obrigado. É que eu senti que aquele moço lá deve orar por mim. Eu não sabia de nada da situação, né? Falei: cara, vai na fé, que Deus te abençoe e tal. Segui minha vida. Depois ele foi me contar. 2 pessoas, aquela moça que ele estava orando, e esse rapaz, que eu já sei de um bom tempo que ele sofre com todas essas coisas, eles foram impulsionados. Tinha várias pessoas, mais de 10 pessoas para que pudessem ministrar. Eles foram impulsionados para ir naquele, que era tido naquele momento como o cara que era meio frio, que não era o cara que era usado nos dons do Espírito e tudo mais. E naquele momento, os 2 deram testemunho de que aquilo que eles estavam sentindo, eles estavam sob efeito de remédios, não estava funcionando, não estava alcançando. Eles foram restaurados, eles foram curados. Quando ele, que estava orando, ele disse que passou aquela situação. No meio da oração: eu não estou mais sentindo nada. Então ele perguntou: viu, eu senti que algo parece que saiu assim, parece que algo mudou aqui dentro. Você sentiu algo? Cara, não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais nada. O que você fez? Que tipo de oração que você fez? Como é que é esse negócio? E depois esse moço veio me contar, falou: cara, não sei o que ele fez, mas ele parece que tirou com a mão assim, aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Nosso Deus é poderoso e continua agindo. Ele continua agindo, o reino de Deus está sendo implantado, sabe? Se nós crermos, nós vamos de verdade ver a glória de Deus se manifestando. Quanto mais a gente crê, menos a mentira vai nos amarrar, mais a verdade vai nos libertar, e nós vamos caminhar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você crê nisso? Jesus disse isso. Vamos lá para Mateus 5, 14 a 16. Uma constatação daquilo que está acontecendo comigo e contigo, uma constatação da verdade de Deus a nosso respeito. Jesus não está falando uma coisa aqui, jogando palavras ao vento. Jesus está falando de uma verdade poderosa. Em Mateus 5, 14 a 16, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, desse jeito, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Não se pode esconder uma cidade sobre uma colina, não tem jeito de se esconder. Não coloque a luz debaixo de uma vasilha. Nós não somos chamados para esconder a nossa luz, nós somos chamados para brilhar a nossa luz. Isso significa: brilhe a tua luz, brilhe muito, brilhe forte a tua luz lá no teu trabalho, brilhe forte a tua luz na tua casa, brilhe forte a tua luz, o melhor profissional que você puder ser. Que você seja um diferencial na sua área de trabalho, que você seja um diferencial na lida com os teus irmãos dessa terra, quando no momento de partilha de bens, que você seja um exemplo quando você tiver uma situação difícil à sua frente, quando você for injustiçado, que você brilhe a sua luz, que você brilhe a sua luz representando Jesus nas mais diversas áreas. Se você é um educador, um professor, represente Jesus, brilhe a sua luz naquele lugar, brilhe a sua luz ensinando da melhor maneira possível princípios eternos para aquelas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Brilhe a sua luz no seu pequeno grupo, quando você estiver naquele lugar que exista uma luz brilhando, uma densidade forte do reino de Deus. Fale mesmo,
Sabe, tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que é assim: pregue o evangelho, e se for necessário, use palavras. Olha, é uma verdade bem interessante, mas me parece que nestes dias que nós estamos vivendo, a verdade é: pregue o evangelho e use palavras. Use palavras, fale a respeito daquilo que Deus tem feito por você, fale a respeito do evangelho. As pessoas estão vivendo numa era chamada de era pós-verdade. As pessoas simplesmente não estão acreditando, isso se reflete na política, na economia, na educação. As pessoas simplesmente não estão acreditando em coisas que estão diante dos seus olhos. Por isso é chamado de uma era pós-verdade. Tudo é questionável, mas nós temos um reino inabalável. Nós temos uma verdade que não é questionável, é simplesmente a verdade que nos liberta. Jesus, que veio até aqui manifestar a verdade de Deus, a vontade de Deus. Então, quando você falar, você pode saber que você está carregado de poder, carregado dessa luz que vai brilhar, que vai iluminar as pessoas ao seu redor. A escuridão vai ter que fugir. A escuridão vai ter que fugir. Sabe, em alguns momentos, eu tenho visto algumas coisas na minha vida, algumas situações se abaterem, e eu pergunto: Senhor, isso aqui é das trevas? Ou é algo simplesmente natural, algo que eu preciso aprender, o Senhor está fazendo algo? Sabe, muitas vezes existe uma convicção de que é algo que as trevas estão fazendo, que é uma ação das trevas. Gente, quando vem essa convicção, levanta, gente, levanta e realmente batalha, use a autoridade do nome de Jesus, porque o inimigo tem que sair. Sabe, onde existe uma ação do inimigo, existe uma verdade de Jesus para destruir as obras do diabo. E nós vamos caminhar nessa direção. Nós sempre vamos caminhar na direção dos pensamentos que são mais fortes na nossa vida. Nós sempre vamos manifestar a realidade do reino a qual estivermos mais conscientes. Se você estiver mais consciente da realidade do reino desta terra, você vai manifestar a realidade do reino dessa terra, que às vezes, muitas vezes, é marcado pelo mal, pelo medo, pela injustiça, por esconder a luz. Mas quando você manifestar, quando você estiver mais consciente da realidade do reino dos céus, do reino inabalável, do reino do nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é vencedor, Ele veio como um cordeiro, mas Ele rugiu, Ele venceu como o leão da tribo de Judá. É Ele que é digno de abrir o livro, é Ele que é digno de todas as coisas. Quando você estiver mais consciente disso, você vai viver a partir dessa verdade. Jesus vence, gente. Jesus vence. Você já leu a Bíblia até o final? Chega no final, Jesus vence. Sabe, se parece que não venceu ainda, porque não chegou no final. Mas olha o final. Eis que eu faço novos céus e nova terra. Tudo será novo, viveremos com o Senhor para sempre. Essa é a verdade do reino de Deus a nosso respeito. E nós precisamos trazer e manifestar essa verdade. Que a sua vida provoque perguntas nas pessoas, para as quais o evangelho seja a resposta. Que a sua vida provoque nas pessoas perguntas para as quais o evangelho do reino de Deus seja a resposta. Que a sua vida provoque perguntas, que no seu trabalho você seja questionado e perguntado: olha, por que você faz assim? Todo mundo faz diferente, mas parece que tem algo diferente em você. Sabe, todo mundo diz que isso aqui é normal, por que você não faz? Porque eu sirvo a um rei que está acima de todos, porque eu sirvo ao Senhor. Você não precisa falar desse jeito se não quiser chocar as pessoas. Você fala do jeito que você quiser, ou não fale nada, mas viva a dinâmica do reino de Deus. E entenda isso no seu coração. As pessoas vão se aproximar de você e vão dizer: eu quero saber mais sobre a sua fé. Eu quero saber mais sobre a sua fé. Eu quero experimentar isso que você tem experimentado. Há um tempo atrás, o pai da minha esposa faleceu, meu sogro faleceu. E no momento de doença, momento ali de bastante dificuldade enquanto família, toda a família chega, se une em várias situações, e eu pude perceber isso de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Aquelas pessoas ali fragilizadas pelo luto, fragilizadas pela dor, preocupadas, algumas conversas: olha, será quem que é o próximo, né? Aquele negócio todo que acontece aí, e elas começaram a se aproximar, e várias pessoas: viu, o que você pensa sobre isso? O que você diz daquilo? E eu percebi que elas não estavam perguntando para o pastor Tiago, porque profeta na sua própria terra, parece que Jesus disse, né? Não é a mesma coisa. Então eles não estavam perguntando para o pastor Tiago, eles estavam perguntando para o Tiago, estavam perguntando para a Dainha, minha esposa.
estavam perguntando para nós, enquanto pessoas, eles conhecem a gente na lida, no dia a dia. E eles começaram a fazer perguntas sobre a eternidade, perguntas sobre por que você falou aquilo que você falou. Em certo momento eu fui chamado lá para falar algumas palavras ali no momento do sepultamento, e eu falei a respeito do Evangelho. Eu falei, esse evangelho que eu estou pregando aqui para vocês é o Evangelho. Aí eu falei o nome do meu sogro, que ele creu, antes de falecer ele teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Mas isso e aquilo, sim, o passado dele foi apagado, ele foi perdoado inteiramente por Jesus, ele foi recebido por Jesus, e ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu comecei a falar daquelas verdades, e aquilo foi entrando no coração das pessoas, e eles vinham e perguntavam algumas coisas, perguntavam sobre família, perguntavam sobre como lidar com filhos, perguntavam sobre diversos assuntos, porque naquele momento, a vida, não por nossa causa, mas pela graça de Deus em nós, na minha casa, na minha família, estava despertando perguntas para as quais o Evangelho é a resposta, e que assim nós possamos viver todos os dias, cheios da presença de Deus, manifestando a realidade do reino de Deus, onde quer que a gente esteja. Minha pergunta para você, para a gente terminar, é: a realidade de que mundo você está refletindo no seu dia a dia? Vamos colocar de pé?